Olá, queridos. Essa semana estava lendo e estudando sobre os acontecimentos que circundam o nascimento de Jesus, principalmente ali os primeiros capítulos do livro de Lucas. E foi quando veio ao meu coração o tema dessa mensagem que eu queria compartilhar com os queridos hoje. Na história bíblica, os nomes, além de serem identificadores, também tinham significados especiais. Os nomes normalmente têm relação com as circunstâncias do nascimento, o local, às vezes até com a aparência da criança. Também se relacionava com o futuro, havia casos de nomes proféticos e às vezes até representavam a personalidade do indivíduo. O nome da pessoa, biblicamente falando, é algo muito importante, digno de honra, representava o caráter do homem ou da mulher, ou seja, representava o próprio indivíduo. Os povos antigos, eles tinham o hábito de dar o nome dos seus deuses, embora também pudessem ser ídolos, aos seus descendentes. Por exemplo, Nabucodonosor, que significa Nebo defende a fronteira. E Jezabel, que por sua vez quer dizer Baal é exaltado. Creio que os queridos vão lembrar também que os dominadores da Babilônia, eles costumavam trocar o nome daqueles prisioneiros que eram escravizados para diminuir a identidade deles, inclusive colocavam nomes relativos aos ídolos deles babilônicos. A gente vai lembrar o texto de Daniel, onde Daniel, Ananias, Misael e Azarias tiveram os seus nomes trocados. Daniel, cujo nome significava o Supremo é minha justiça, passou a ser chamado Beltesazar, que significa amado de Baal. Ananias, o nome dele significa gracioso é Deus, e ele recebeu o nome de Sadraque, que significa inspirado por Aku. Aku é uma divindade ligada à lua. Misael, cujo nome significava quem é semelhante ao Supremo, recebeu o nome de Mesaque, que significa quem é semelhante a Aku, aquela mesma divindade que representava a lua. E finalmente Azarias, cujo nome significa Deus tem ajudado, recebeu o nome de Obed-Nego, que significa servo de Nego, que era um ídolo relacionado com o fogo na Babilônia. Mas o povo de Deus também tinha esse costume de forma semelhante, ou seja, dava aos seus filhos nomes relacionados ao nosso Deus, que é o verdadeiro Deus criador de todas as coisas. Os nomes hebraicos, quando eles começam com U ou terminam, ou quando começam ou terminam com Yahu, realmente estão ligados às definições do Altíssimo. Elias significa Yahu é supremo, Ezequiel significa o Supremo é minha fortaleza, Jeremias significa Deus é exaltado, Neemias, Deus conforta, Ezequias, Deus minha força, Isaías, salvação de Deus, Obadias, servo de Deus, Zacarias, lembrado de Deus. O próprio Deus, ele mudou o nome de Abrão, que significava pai exaltado, para Abraão, que significa pai da multidão. Nesse mesmo contexto, Deus também trocou o nome de Sarai, a esposa dele, que significava contenciosa, para Sara, que significa princesa. Nós vemos então, queridos, a grande importância que tem os nomes das pessoas para Deus. E nós sabemos que a importância não reside no nome, mas sim na pessoa, pois é exatamente com ela que Deus se relaciona. A Bíblia relata que Deus conhece a tudo nesse universo
pelo nome próprio. Vamos ver o que é que o Salmo 147, verso 4, diz sobre Deus. Aquele que conta o número das estrelas, chamando-as a todas pelos seus próprios nomes. Só para a gente ter uma ideia, estima-se que só na nossa galáxia, a Via Láctea, existam algo ao redor de 400 bilhões de estrelas. Se a gente for considerar as outras galáxias, via de regra, cada uma delas possuindo uma centena de bilhões de estrelas, e considerarmos também que as estimativas apontam para que existem centenas de bilhões de galáxias, imagine qual não é o nível do conhecimento de Deus a respeito de tudo, né? Por nome cada uma dessas estrelas. Inclusive, o nível do conhecimento que Deus não teria de nós mesmos. O nome é tão importante para Deus que, através de um anjo, ele instruiu tanto a Isabel como a Maria, as futuras mães de João Batista e do próprio Messias, quanto a qual seria o nome que elas deveriam dar a cada um dos seus filhos. É aquela passagem que comentava com os queridos logo lá no início de Lucas, o capítulo é o 1º, os versículos são inicialmente do 13 ao 17 e depois os versos de 30 até 33. A primeira passagem. Mas o anjo disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João. Terás prazer e alegria, muitos se alegrarão com o seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá diante dele o espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Mesmo texto, só que nos versículos de 30 a 33, disse-lhe então o anjo, Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás, darás à luz a um filho e por-lhe-ás o nome de Jesus. Esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor lhe dará o trono de Davi, o seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Deus, muitas vezes, precisou mudar nome de pessoas onde ele também mudava as suas histórias. Como exemplo, no Antigo Testamento a gente vai lembrar de Jacó, cujo nome significava suplantador ou enganador. Está lá em Gênesis 32, 27 e 28. E disse-lhe o anjo, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. Então disse, não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como um príncipe lutastes com Deus e com os homens, e prevalecestes. Israel significa homem que luta com Deus. Partindo para o Novo Testamento, Jesus também muda o nome de Simão para Pedro. Vamos ler lá Mateus, o capítulo é o 16 e os versos são de 16 a 18. E Simão respondendo disse, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és pedra. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra
edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Simão significava ele ouviu, e Pedro significa pedra. Quando Simão confessou que Jesus era o Cristo, Jesus mudou o nome dele para Pedro para mostrar que a fé em que Jesus Cristo é o Filho de Deus seria a base da igreja, a pedra que serviria de fundamentação para aquela casa. Nós aqui, na nossa moderna cultura ocidental, não temos muito esse costume de escolher o nome das pessoas de acordo com o significado dos nomes, ou de acordo com alguma orientação para o futuro dessas pessoas. Na maioria das vezes, nós utilizamos as nossas preferências pessoais, aquele nome que a gente gosta, que acha mais bonito. Quando muito, a gente oferece uma homenagem a um ascendente nosso ou a um parente, colocando o nome daquela mesma pessoa, seguido de Júnior, filho, neto, sobrinho, entre outros. Mas uma coisa é certa, queridos. Deus, da mesma forma que Ele conhece cada uma das centenas de bilhões de estrelas pelo nome, Ele também conhece o nosso nome e intimamente a cada um de nós. E embora, na maioria dos casos, não tenhamos os nossos próprios nomes ligados com a nossa relação com Deus, Ele quer ter, e se nós permitirmos, vai ter conosco um relacionamento. Ele tem planos e propósitos para cada um de nós individualmente. Muitas vezes acontece conosco, e aconteceu comigo mesmo, que a nossa existência vai se arrastando dia após dia, mês após mês, ano após ano. Nós acordamos, fazemos uma refeição, cumprimos as obrigações da manhã, fazemos outra refeição, cumprimos as obrigações da tarde, fazemos a última refeição do dia, e se ainda tivermos algum tempo ou condições físicas, e também mentais, claro, vamos ter ainda umas tarefazinhas para cumprir na noite. Aí o dia se acaba e a gente vai deitar muito cansado, para no outro dia acordar e repetir toda essa história novamente, vez após vez. Planos. Deus sabe que nós temos muitos. A própria Bíblia relata, muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Provérbios 19, 21. Mas muitas vezes nós não estamos nos realizando, mesmo até quando a gente consegue ter sucesso com os nossos planos. Isso se dá porque os nossos planos podem não estar centrados na vontade divina. Tiago, em sua epístola, no capítulo 4, versos 2 e 3, nos ensina: cobiçais e nada tende, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Mas, queridos, diferentemente disso, Deus ele tem um propósito perfeito para cada um de nós, de acordo com a sua santa vontade. Vamos ver o que é que diz lá em Jeremias 29, 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar, não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então, como saber com certeza sobre os planos que Deus tem para nós? Vamos continuar ali com o exemplo de Jeremias. Naquela época, o profeta Jeremias vivia cercado de desolação, desespero, traição. O mundo inteiro parece que estava caindo ao seu redor aos pedaços. Família, nação, povo, tudo continuava desmoronando ao seu redor.
Mas foi exatamente no meio daquele tempo sombrio que Deus lhe deu aquela promessa que ainda hoje enche os nossos corações de esperança. Vamos repetir? Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar, não de causar danos. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Talvez a nossa vida esteja apresentando aqueles sintomas da tristeza que Jeremias experimentava. Talvez até nós já saibamos o que é viver vendo tudo desmoronar ao nosso redor. Creio que talvez até cada um de nós já tenha conhecido e experimentado a dor da incerteza que nenhum tipo de palavra de consolo parece dar conta. Mas será que nós já conhecíamos mesmo aquela promessa? Porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor. Planos de lhe fazer prosperar, não de causar dano. Plano de lhe dar esperança e futuro. Deus deu essa promessa ao povo de Israel que viveu no sofrimento do exílio. Mas não é menos verdadeiro que para qualquer de nós, ele também tem um plano e um propósito, que embora nem seja sempre muito fácil, com certeza é para o nosso bem e para a glória dele. É o que está escrito lá em Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que estão chamados segundo o seu propósito. Então, a pergunta continua. Como podemos saber esse plano que Deus tem para nós? E como podemos ter confiança nele? Primeira coisa a fazer é aprender a ouvir. Antes que Deus ministrasse aquela maravilhosa promessa para Jeremias, ele advertiu o povo de Israel para não escutar falsas vozes. Olha o que está escrito lá em Jeremias 29, versículos 8 e 9. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão em meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor. É mesmo verdade que cada um de nós tem ao nosso redor conselho de muita gente sobre quais os objetivos nós devemos perseguir. Ideias sobre quais sejam as razões do nosso sofrimento e até diversas formas, conselhos, maneiras de superar os nossos desafios. De fato, a existência desse tão grande número de vozes pode ser perturbadora e até desnorteadora. Então, para conhecer os planos que Deus tem para nós, precisamos ouvir somente aquele que é o dono dos planos. Nós precisamos ter um tempo na nossa vida diária para Deus, para nos dedicarmos a Ele, para ler a palavra, para falar com Ele. Essa é a única maneira segura de navegarmos em meio a essa multidão de falsas opiniões que são jogadas contra nós. Quando nós conhecemos o Criador e a sua voz, podemos ouvi-lo acima do barulho ensurdecedor ou até em meio a um silêncio quase insuportável. E também saberemos o que fazer quando a resposta não vem nem no tempo, nem daquela forma que nós esperávamos que fosse vir. A segunda coisa que a gente
precisa fazer, pode fazer, para entender a vontade divina sobre nós é manter a cabeça erguida. Deus fez aquela promessa para o povo de Israel que estava sendo arrastado para longe das fronteiras da nação, longe de suas casas, na condição de escravo. A situação era a pior possível. Eles enfrentaram tempos muito difíceis, mas Deus não queria para eles e também não quer para nós que o nosso foco esteja nas lutas, nos empecilhos, nas perdas. Ao invés disso, Ele quer que nós estejamos concentrados na promessa dele, que é esperança futura. Quando nós enfrentamos desafio, ou mesmo aparecem dores aparentemente insuportáveis, vem logo aquela vontade de querer sair, de mudar de direção. Mas se nós dedicarmos tempo para ouvir a Deus, os desafios não significam necessariamente que precisemos jogar a toalha. Quem sabe não é exatamente através desse desafio, dessa luta, que Deus está querendo lhe moldar, nos moldar para o centro da sua vontade. Terceira coisa, finalmente, para encontrarmos e entendermos os propósitos divinos para nós, nós deveremos olhar para cima e para a cruz. Ainda em Jeremias, Deus deu uma promessa surpreendente para os israelitas naqueles tempos de aflição. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Está lá em Jeremias, capítulo 29, versículo 13. O povo realmente buscou a Deus e pouco tempo depois ele cumpriu todas as promessas que havia lhes feito. No caso da gente, todos os planos e as promessas de Deus começam na cruz de Cristo. Sim, a gente mira no Calvário, observa que dali Jesus foi à sepultura e depois ressuscitou e foi assunto aos céus. Isso já é esperança de futuro grande, suficiente para nos deixar confiantes a atendermos qualquer que seja o plano de Deus para a nossa vida. Mas é exatamente essa história que está nos planos de Deus, que nós sejamos divulgadores dela. Está escrito lá em 2 Coríntios 5, 20 o seguinte: de sorte que somos embaixadores de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Assim, queridos, qualquer plano que Deus passa para nós, começará e terminará com Jesus. Nós temos a oportunidade de compartilhar as boas novas sobre Ele em casa, na escola, no trabalho, na universidade, na vizinhança, em qualquer situação para a qual os planos de Deus estejam nos dirigindo. Vamos fazer um inventário sobre os nossos objetivos e aspirações. Jesus está no centro deles? Se a resposta for não, ou pelo menos se nós não tivermos certeza que a resposta é sim, vamos pedir a Deus para nos ajudar a manter a cruz em vista e o nosso alvo final ser a ressurreição junto com Cristo. As Escrituras não deixam dúvidas de que Deus tem um plano, uma direção, um propósito para cada uma de nossas vidas. E sobre esses planos de Deus, nós podemos ter a seguinte segurança: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado.
Jó 42, versículo 2. Pois bem, queridos, pode até ser que atualmente o nosso nome não tenha sido escolhido de acordo com o que seria a nossa história de relacionamento com Deus. O eu mesmo eu sei que não foi. Mas, independentemente de qual seja atualmente o nosso nome, nós temos um Deus que nos conhece e nos chama pelo nome. E da mesma forma como Ele conhece cada uma das centenas de bilhões de estrelas que existem no universo, Ele conhece a cada um de nós. Imaginem o nível de conhecimento íntimo, pessoal e individual que Deus tem para conosco. Ele mesmo disse: eu é que sei os planos que tenho para vocês. Vamos então aprender a ouvir, manter a cabeça erguida e prosseguir, olhando para cima e para a cruz. Porque no fim da nossa história, na celebração do nosso triunfo final, haveremos de conquistar um nome próprio para cada um de nós, dado por Deus, partindo diretamente do coração dele. Ao que vencer, lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Apocalipse, capítulo 2, versículo 17. Paz abundante seja sobre cada um de nossos corações.